começou quando Jin Hyuk, um gamer hardcore, com reflexos de nível Deus e sem vida social, finalmente venceu a Torre de Provas, um jogo tão insanamente difícil que parecia ter sido projetado para ser invencível. Por 11 anos, ele lutou contra chefes invencíveis, esponjas de pontos de vida infinitos e um labirinto projetado por um GPS bêbado. O jogo morreu, mas alguns jogadores, incluindo Jin Hyuk, nunca desistiram. E agora, sem fôlego no 50º andar, o sistema finalmente o parabenizou por ser o primeiro a completá-lo. Mais tarde, enquanto começava a cochilar, o sono finalmente o pegou. Quando ele acordou com a cabeça latejando, ele gemeu e alcançou o computador, pensando que precisava enviar o vídeo dele completando a torre. Mas então, algo estranho chamou sua atenção. Na tela, uma transmissão ao vivo chamada Torre de Provas estava em alta, com um número enorme de espectadores. Seu rosto congelou de choque. Esse nome soava muito familiar. Ele clicou na transmissão. A transmissão mostrou pessoas se reunindo em torno de uma enorme torre que apareceu bem no meio da cidade. Um locutor explicava que essa era a mesma torre de um jogo lançado há 11 anos, Torre de Provas. A câmera focou no céu, agora vermelho como sangue. Jin Hyuk assistia à transmissão incrédulo. Esta foi a sequência inicial exata do Tower of Trials. Seu coração acelerou quando um painel do sistema de repente apareceu bem na frente dele, confirmando que a torre havia sido reiniciada e que a primeira atualização estava completa. A cidade lá fora escureceu. Um alerta de todo o sistema apareceu, anunciando que todos os jogadores devem limpar todos os andares da torre dentro de 90 dias. Pessoas por toda a cidade estavam olhando para a mesma mensagem. Falhar significava o fim da humanidade. A cadeira de Jin Hyuk tombou quando ele se levantou em descrença, olhos fixos na tela do sistema que brilhou. Nada disso fazia sentido. Uma notificação confirmou que a torre dos testes tinha reiniciado, e Jin Hyuk rapidamente colocou sua jaqueta. Coração batendo de emoção, saiu correndo, determinado a alcançar um item crucial antes que fosse tarde demais. Enquanto outros entravam em pânico, Jin Hyuk dirigiu-se para uma estação de metrô, uma das 30 regiões de eventos externos da Coreia. Uma mensagem do sistema confirmou que ele havia entrado em uma área de evento, e ele caminhou calmamente pela multidão tensa, sabendo que apenas alguns itens raros apareceriam. Foi avistado por Jang-soo, um streamer popular e representante de empresa suspeita, que o provocou e ofereceu um novo contrato. Jin Hyuk, lembrando de como Jang-soo arruinou vidas com acordos predatórios, deu um soco no rosto dele sem hesitação. De repente, uma energia irrompeu da água e uma árvore massiva, o manguezal da ganância, surgiu, ostentando 4 frutos vermelhos, que poderiam aumentar os atributos. Enquanto todos se apressavam para pegá-los, Jang-soo, ensanguentado, implorava por cooperação. Jin Hyuk o interrompeu, dizendo que ainda não era hora, e depois sorriu. Enquanto as pessoas corriam para pegar as frutas que aumentavam os atributos, um homem mordeu uma e ganhou agilidade. Jin Hyuk observou calmamente, sabendo que a maioria não percebia o que viria a seguir. Uma vez que todas as frutas foram comidas, as raízes do mangue atacaram violentamente. O pânico se espalhou e muitos recuaram, mas Jin Hyuk permaneceu, sabendo que a verdadeira recompensa só apareceria depois. Jang-soo, inicialmente pronto para fugir, pediu um plano a Jin Hyuk. Jin Hyuk sugeriu flanquear a árvore juntos, mas à medida que se moviam, Jang-soo o traiu, chamando Jin Hyuk de isca. Sorrindo, Jin Hyuk pensou que Jang-soo era a verdadeira isca. As raízes agarraram Jang-soo, ignorando seus gritos enquanto Jin Hyuk avançava. Usando a força das raízes, Jin Hyuk expôs o coração da árvore. Armado com um fragmento de raiz, ele se preparou para atacar. A mangueira sugadora de sangue, com aura escura ativada, suas raízes chicoteando. Jin Hyuk, imperturbável, desviou os ataques, seus olhos brilhando azul enquanto se aproximava do núcleo, confiante, experiente e no controle. Jin Hyuk avançou através do suor e do calor, quase alcançando seu objetivo. Atrás de uma árvore coroada com folhas verdes, borboletas azuis brilhantes surgiram, borboletas sonolentas. Reconhecendo a ameaça, Jin Hyuk prendeu a respiração e as esquivou, sabendo que o pó que elas liberavam poderia deixá-lo inconsciente. Ele correu para uma árvore alta onde um coração vermelho pulsava em seu tronco. Golpeá-lo desencadeou uma retaliação violenta. Rangendo os dentes, ele bateu a palma da mão no tronco, liberando uma onda de choque. A árvore gemeu, enquanto as raízes subiam e folhas queimadas caíam. Uma mensagem do sistema apareceu. Jin Hyuk foi o primeiro a derrotar a árvore de mangue da ganância. Quando a árvore se partiu, seca e pálida, Jin Hyuk refletiu sobre as horas que passou estudando seus padrões. Seu nome agora estava registrado no Hall da Fama. Quando solicitado a inserir um nome, Jin Hyuk recusou, escolhendo permanecer anônimo. O sistema fez um compromisso. Seu rosto seria borrado, voz alterada e nome escondido. Isso era bom o suficiente por enquanto. Ao alcançar o tronco oco, Jin Hyuk recuperou um orbe de jade brilhante, o orbe da árvore. Ao contrário das frutas que davam 3 pontos de estatísticas, a orbe dava 12 pontos, equivalente a 4 aumentos de nível. Sorrindo, ele engoliu-a. Uma luz surgiu de seu peito. Conferindo suas estatísticas, ele ainda estava no nível 1, mas com 12 pontos extras. O jogador mais forte de nível 1 vivo. Uma hora depois, as manchetes começaram a piscar nas telas mostrando a vitória de Jin Hyuk. O sistema anunciou que o vídeo seria carregado em 10 minutos. No YouTube, o chat explodiu com comentários. Depois das primeiras reações, a maioria estava cheia de descrença. As pessoas estavam chamando de pura sorte ou acusando-o de trapaça. No entanto, uma vez que o sistema confirmou o upload do vídeo e as filmagens mostraram o rosto de Jin Hyuk desfocado por um mosaico, essas dúvidas desapareceram. Mesmo que as reações tenham variado ligeiramente, a resposta geral permaneceu consistente.
Enquanto isso, em sua conta principal, os diretores estavam oferecendo a ele tanto dinheiro quanto ele quisesse. Sentado sozinho em seu quarto, olhando para o telefone, Jin Hyuk se perguntava se isso era realmente tão impressionante. A árvore de mangue da ganância não era fácil de derrotar no nível 1, mas também não era algo para ficar tão chocado. Ele achava que a maioria das pessoas nunca chegava nem aos estágios médios a tardios do jogo, então fazia sentido. Então a tela mostrou a oferta de 1 bilhão de won. Jin Hyuk pensou em sua própria vida. Ele havia lutado para sobreviver, muitas vezes atrasado no aluguel, às vezes passando fome por dias apenas para ganhar o suficiente para os streams de mukbang. Se alguém tivesse feito essa oferta ontem, ele teria aceitado sem pensar 2 vezes. Mas agora, ele não tinha a intenção de vender seu conhecimento por 1 bilhão ou mesmo 10 bilhões de won. A coisa mais valiosa agora é o monopólio da informação. Lembrando-se de sua luta com a árvore, Jin Hyuk olhou para o telefone em sua mão, já pensando em seu próximo movimento. Desde que o jogo começou, o mana vazando da torre dos testes se espalhou por Seul. Ainda não causou caos, mas uma coisa mudou. Artefatos da torre agora estão aparecendo como relíquias sagradas fora dela. Apenas réplicas, porém, falsificações das reais escondidas dentro da torre. Enquanto checava o telefone, Jin Hyuk notou que era o melhor momento para coletar o maior número de réplicas. Ele estava em frente ao Museu Nacional da Coreia, um lugar repleto de artefatos, e em seus olhos, um baú do tesouro esperando para ser aberto. Mas ele também percebeu que não era o único a almejar isso. Ao contrário da árvore de mangue da ganância, que havia surgido em 7 locais diferentes em Seul, só havia um museu nacional. Isso significava que competidores estariam chegando de todos os distritos, e entre eles estariam ex-jogadores de primeiro nível. Ele puxou a porta e entrou. O sistema anunciou que ele havia entrado na área do evento. Estava mais silencioso do que esperava. Ele se perguntou se ninguém havia chegado ainda, mas ao olhar ao redor, percebeu que estava errado. Havia alguém lá antes dele. Contra a parede, um cadáver queimado estava encostado nas sombras. Jin Hyuk pensou que desde que o mundo havia mudado, esperava que os outros se adaptassem rapidamente também, mas a diferença entre o que ele imaginava e o que estava acontecendo era muito maior do que qualquer um poderia ter previsto. As pessoas já haviam se tornado ousadas em apenas um dia. Ele pensou que provavelmente estavam de olho no artefato guardado na galeria da era clássica medieval, aquele que todos que vieram aqui procuravam. Jin Hyuk então puxou o grande mapa das terras do leste. Claro, ele não estava interessado em olhar para um mapa regular da Coreia. Este, agora imbuído de energia mágica, continha informações críticas sobre a Torre das Provações. Isso é o que o tornou tão valioso. Mostrou onde estavam os labirintos e ruínas, que monstros viviam dentro deles, e que tipo de itens poderiam ser encontrados lá. Mesmo que só fornecesse detalhes até o 10º andar, isso foi mais do que suficiente para animar as pessoas. Enquanto todos estavam distraídos correndo atrás disso, Jin Hyuk percebeu que todos iam perder os artefatos verdadeiramente valiosos enterrados sob o barulho, aqueles escondidos sob a lama. De repente algo quebrou. Um artefato se quebrou, enquanto um grupo de pessoas brigava por itens, causando uma confusão. Então, uma voz alta ordenou que eles parassem. As pessoas se viraram para ver um homem enorme, forte como um Hulk, em pé com olhos vermelhos brilhantes. Ele avisou que qualquer um que se movesse morreria, mas um dos outros visitantes não se impressionou. Ele sorriu, levantou um martelo ensanguentado e disse que se aquele cara sequer mexesse um dedo do pé, ele esmagaria sua cabeça. O homem com aparência de Hulk, claramente enfurecido, parou de se conter. Sua fúria intensificou-se e seu corpo começou a se transformar. Suas mãos se tornaram armas horríveis, grotescas e maciças. Uma garota próxima deu um passo para trás, claramente aterrorizada. Até mesmo o cara zombeteiro começou a perceber que isso estava muito além do que ele esperava. O grandão liberou uma aura estranha e violenta ao seu redor, declarando que o mapa pertencia a ele. Mas antes que ele pudesse ir mais longe, um velho no fundo soltou uma risada seca. Ele disse que não concordava com isso, e suas palavras apenas deixaram o grandalhão ainda mais furioso. O velho se apresentou como Jung-woo, mas o Brutamontes não estava interessado em nomes. Ele disse ao velhote que iria torcer seu pescoço enrugado como um frango, mas o velho apenas suspirou, estalou os dedos e perguntou o que aconteceria mais rápido, ter seu pescoço torcido ou transformar o outro cara em carvão. Uma chama tremulante acendeu-se sobre seu dedo, depois explodiu em uma enorme bola de fogo. Ele a lançou diretamente na direção do Brutamontes, que soltou um grito, enquanto seu corpo inteiro era consumido pelas chamas. O velho nem mesmo olhou para trás. Ele apenas murmurou que foi sua língua que lhe trouxe infortúnio. Quando ele se virou, uma garota apareceu atrás dele e elogiou sua magia. Ela parecia satisfeita em juntar-se a ele. Ele a chamou de Yuri e disse que deixaria suas costas para ela. Ela assentiu, depois caminhou até uma pequena estátua e colocou a mão sobre ela, dizendo que só precisava desta. Os olhos de Yuri brilharam com uma aura estranha enquanto rodopiava em torno da estátua. Ela avisou que se alguém atrapalhasse, ela cuidaria disso. A pequena estátua se transformou em um monstro imponente, segurando uma longa lança. Yuri ficou ao lado dele calmamente, dizendo que qualquer um que se mexesse a partir de agora seria visto como um inimigo. Ela disse que o monstro faria uma refeição com suas cabeças.
O monstro levantou sua arma, enquanto Yuri sorria, pedindo a todos que cooperassem. O pânico se instalou. As pessoas olharam em volta, percebendo como estavam em desvantagem. Alguém murmurou como era insano que essas pessoas já tivessem despertado. Armas caíram no chão. Um grupo deles desistiu completamente, dizendo que não queria o mapa ou qualquer outra coisa. Eles podiam levar tudo. Yuri deu um sorriso educado e agradeceu, mas então ela de repente parou. Jin-hyuk deu um passo à frente, pegando calmamente uma página espalhada no chão. Ele comentou que ela tinha feito uma bagunça no lugar. Enquanto ele tirava a poeira e verificava a página para ver se estava danificada, ele murmurou que pelo menos não estava rasgada. Se os outros não se importavam com a história do país, ele bem que podia limpar depois deles. Yuri o encarou, seus olhos brilhando de confusão e horror. Ela o chamou de destemido, perguntando em voz alta se ele achava que ela estava brincando. Então, com raiva estampada no rosto, ela comandou seu monstro a atacar. A besta gigante rugiu e avançou, segurando sua longa lança. Jin-hyuk ficou parado, observando-o vir direto em sua direção. Quando a lâmina da lança se aproximou de Jin-hyuk, ele simplesmente acenou com a mão, fazendo a arma cair no chão. Yuri estava chocada, e atrás de Jin-hyuk, uma rachadura profunda se formou no chão. Os outros ficaram em descrença, incapazes de entender como ele havia feito aquilo. Jin-hyuk pensou que todos estavam sem noção sobre suas estatísticas, o que explicava a surpresa deles. Ele então perguntou a Yuri o que ela planejava fazer agora que a arma de seu fantoche estava fora de combate. Yuri calmamente alcançou sua bolsa e respondeu que tinha outras estátuas. Quando elas puxou, uma estranha mana começou a surgir ao redor delas. As estátuas flutuaram no ar e o sistema anunciou que o artefato, a réplica do avatar de Anubis, estava ganhando vida. Jin-hyuk levantou uma sobrancelha, enquanto a garota de rosto escuro concentrou sua energia e ficou atrás das estátuas flutuantes, que haviam crescido de tamanho. Ela então perguntou a ele se ele ainda queria continuar sorrindo. Jin-hyuk deu uma risadinha, impressionado por ela conseguir controlar 5 estátuas ao mesmo tempo com uma reserva de mana tão limitada. Ele achou que ela não era uma jogadora comum, muito semelhante ao usuário de magia que ele encontrou anteriormente. Ficou claro para ele que havia muitos jogadores que já tinham passado do estágio iniciante. Jin-hyuk decidiu provocá-la, agindo como se estivesse medindo seu nível, o que a irritou. Ela respondeu que não gostava dele. Jin-hyuk, semicerrando os olhos, achou que era hora de mostrar a ela o que uma verdadeira diferença de níveis parecia. Ele pegou um papel antigo, pensando que se a diferença de poder fosse muito grande, ela nem conseguiria entender. Ele o jogou fora e decidiu deixá-la testemunhar a diferença com seus próprios olhos. Quando ele estendeu a mão, energia crepitou ao redor dela, e o sistema declarou que mana havia sido injetada na réplica de Tigre de Pinho. Com uma explosão de energia, o sistema então anunciou a aparência do governante das montanhas, e um tigre maciço formado de mana, rugindo enquanto emergia. A menina ficou parada, suas estátuas de monstros olhando furiosas com olhos vermelhos brilhantes. Jin-hyuk zombou que um mero chacal ousava mostrar os dentes ao governante das montanhas. Ele apontou seu dedo para frente e ordenou que o tigre os devorasse. A fera avançou, lutando ferozmente e rasgando cada estátua. A menina começou a suar, atordoada. Ela tinha ouvido falar de muitas maneiras de usar artefatos, mas nunca tinha visto nada como isso. Quando o tigre se aproximou dela, ela sentiu a força avassaladora, como se sua pele estivesse prestes a rasgar. A pura pressão e a luz brilhante a forçaram a ajoelhar-se. Ela acreditava que tinha jogado sua melhor carta, mas percebeu agora que não podia vencer. Quando a escuridão se dissipou, ela encontrou Jin-hyuk parado diante dela. Ele exigiu que ela entregasse. Confusa, ela perguntou o que ele quis dizer, e Jin-hyuk disse para ela dar a ele a máscara de Tutankhamon. A garota rangeu os dentes e disse que a máscara era inútil na Coreia, perguntando-se para que ele precisava dela. Jin-hyuk fez outra ameaça sutil, insinuando em direção ao tigre, e ela finalmente gritou que entregaria. O sistema notificou que Jin-hyuk tinha obtido o artefato, a réplica da máscara de Tutankhamon. Segurando a máscara, ele se sentiu satisfeito por ter garantido seu segundo artefato. A menina então perguntou se ele estava atrás do grande mapa das Terras do Leste. Jin-hyuk fez uma pausa, percebendo que havia se esquecido disso, e disse casualmente a Yuri para não se preocupar. Ele instruiu o tigre a ficar para trás e guardar o local para que ninguém pudesse seguir. Os outros recuaram, claramente intimidados pela presença da enorme fera. Vendo tudo se encaixar, Jin-hyuk sorriu com determinação. Os preparativos estavam completos. Ele se virou em direção às escadas, pronto para ir atrás da presa mais forte na Torre dos Julgamentos. Quando Jin-hyuk alcançou os andares superiores, ele entrou em uma sala escura, onde artefatos antigos estavam selados atrás de vidro. O velho Jung-woo estava lá em descrença, se perguntando como Yuri havia deixado tudo escapar assim. Ele ficou surpreso ao ver Jin-hyuk ao seu lado, e não conseguia acreditar que ele havia chegado até lá. Ele ficou perplexo com a forma como Jin-hyuk passou por Yuri. Na frente deles estava uma porta brilhante. Jin-hyuk falou, supondo que era uma barreira de classificação de uma estrela. Jung-woo respondeu ligeiramente impressionado, percebendo que Jin-hyuk sabia do que estava falando. Ele estendeu a mão em direção à barreira, admitindo que nunca havia visto nada parecido. Jin-hyuk fez o mesmo e fechou os olhos, sentindo o fluxo de mana e encontrando o ponto onde ele divergia. Uma névoa negra girou ao seu redor. Então, uma luz brilhou e um texto estranho apareceu.
Jin-hyuk pronunciou a palavra Carpo. Ele virou-se para o velho, dizendo que achava que havia uma maneira de destruí-la, mas havia uma condição. Jung-woo parecia duvidoso. Jin-hyuk disse a ele que precisava continuar usando sua magia de fogo continuamente para enfraquecer a barreira, enquanto ele entrava e saía com as relíquias necessárias. O velho sorriu, entendendo o que Jin-hyuk queria. Jin-hyuk admitiu que não conseguia manter a magia forte o suficiente para enfraquecer a barreira por muito tempo. Ele acrescentou que Jung-woo talvez não confiasse nele, mas era a única maneira. Amanhã chegaria em breve, e eles não podiam sair sem nada. Ele disse ao velho que ele podia ficar com o mapa, já que Jin-hyuk estava atrás de outra coisa. Jung-woo pensou consigo mesmo que não ganhar nada após todo esse esforço seria o pior resultado. Ele perguntou a Jin-hyuk se ele realmente pretendia entregar o mapa. Jin-hyuk confirmou. Ele não queria fazer um inimigo de um usuário de magia de alto nível de qualquer maneira. O velho zombou, percebendo que não tinha escolha a não ser confiar em Jin-hyuk, e concordou. Jin-hyuk caminhou em direção à barreira e disse ao velho que ele estaria sob seus cuidados. Jung-woo, já canalizando chamas, respondeu que faria o seu melhor. Um enorme fluxo de fogo avançou em direção à barreira, enquanto Jin-hyuk pulava e aterrissava do outro lado. Ele repetiu a palavra Carpo, enquanto Jung-woo gritava para ele se apressar. Jin-hyuk respondeu com um sorriso, pensando que planejava fazer isso do seu jeito. Dentro a sala, estava cheia de relíquias antigas, cobertas de vidro. Jin-hyuk percebeu que parecia intocado, ao contrário dos andares inferiores. Exceto por uma vitrine quebrada, tudo parecia intocado. O sistema alertou-o sobre uma espada de ferro inscrita com a palavra Qianlong. Jin-hyuk imaginou que alguém já tinha estado ali, pegado o que precisava e colocado a barreira antes de sair. Ele supôs que essa pessoa não se importava com o caos lá embaixo e só queria evitar riscos desnecessários. Enquanto Jin-hyuk examinava um caso diferente, ele contou algo e então sorriu. Ele havia encontrado o que procurava. A relíquia que foi levada era apenas de segunda categoria. Em outro caso, ele encontrou um monte de moedas de ouro. O sistema as identificou como moedas da dinastia Joseon. Jin-hyuk as pegou, pensando nos materiais que precisava para sua habilidade inerente, a última peça do quebra-cabeça. Ele se lembrou de precisar de uma estrutura cerimonial persa e do olho direito da máscara de Tutankhamon. Quando ele combinou os dois relicários, uma luz monocromática brilhante se formou na sua frente. O sistema notificou que as relíquias estavam reagindo. Jin-hyuk reconheceu essa mensagem. Ela só aparecia quando relíquias compatíveis se encontravam. Ao puxar o fio que segurava as moedas, o sistema o instruiu a pagar o preço adequado para continuar. Jin-hyuk acenou com a mão e as moedas começaram a chover. Ele protegeu o rosto da pressão da corrente dourada, enquanto o sistema declarava que os relíquias estavam reagindo entre si. Outra notificação confirmou que ele havia combinado as relíquias com sucesso contra todas as probabilidades. Jin-hyuk sorriu quando o sistema anunciou que ele havia recebido o olho da verdade. Um brilho dourado cercava um olho negro, e o painel do sistema exibia seus detalhes. Ele agora podia ver as janelas de status dos outros e detectar mentiras ou verdades até 3 vezes por dia. Olhando fixamente para o brilho em sua palma, Jin-hyuk percebeu que o olho da verdade era o maior entre os 5 olhos lendários, mas ele tinha outro motivo para vir ao museu. O sistema revelou a conclusão de uma missão oculta. Ao combinar 3 relíquias replicadas de classificação B ou inferior para criar um item de classificação S ou superior, Jin-hyuk cumpriu o requisito. Energias azuis giravam ao redor de suas pernas enquanto ele fechava os olhos, visualizando quadrados brancos. Ele pensou em copiar e armazenar as muitas habilidades neste mundo, depois fundi-las para criar ainda mais fortes. Essa seria sua arma para se tornar o mais forte na Torre das Provas. O sistema anunciou que ele havia ganhado a habilidade inerente de fusão. Estava sendo criada uma memória do mundo. Explicou que ao completar certas missões, Jin-hyuk poderia copiar e armazenar habilidades inerentes de outros dentro da memória do mundo, e então fundi-las para produzir habilidades de dimensão superior. Jin-hyuk entendeu, mas havia um aviso. Se a dificuldade de copiar uma habilidade aumentasse, a condição para copiar poderia mudar. Enquanto isso, fora da barreira, Jung-woo estava encharcado de suor, ainda mantendo sua magia de fogo. Ele chamou, perguntando se Jin-hyuk tinha terminado. Jin-hyuk, ao ouvi-lo, pensou consigo mesmo que para copiar a habilidade do velho, ele tinha que cumprir a condição. O sistema mostrou isso. Jung-woo sempre escondeu seus verdadeiros sentimentos atrás de uma máscara. Para copiar a habilidade, Jin-hyuk tinha que fazê-lo revelar o que sentia. Jin-hyuk sorriu, percebendo que tudo o que precisava fazer agora era irritar o velho. Enquanto o velho lutava para manter sua magia ativa, ele chamou Jin-hyuk novamente, dizendo-lhe para se apressar. Jin-hyuk, relaxado, disse-lhe para parar de usar sua habilidade. Jung-woo, já furioso e exausto, não entendeu o que Jin-hyuk quis dizer. Jin-hyuk explicou calmamente que não havia motivo para ele continuar usando magia desde o início. O velho, atônito, exigiu saber por que Jin-hyuk o fez fazer isso então. Jin-hyuk respondeu com uma única palavra, Carpo, e lembrou-se de como era fácil quebrar a barreira, desde que alguém dissesse a palavra certa em latim. Na verdade, Jung-woo não ajudou em nada. Jin-hyuk percebeu que não valia a pena gastar magia em algo que não podia nem ser perfurado. Isso deixava apenas a magia de Jung-woo no fundo do poço. Com isso confirmado, Jin-hyuk passou para o próximo passo, irritar o velho.
Em pé na frente do mapa, Jin-hyuk já conhecia todos os detalhes sobre a torre até o 10º andar. Isso tornava o mapa completamente inútil para ele. Segurando um isqueiro na mão e com um sorriso de presunção, ele não tinha intenção de entregá-lo facilmente. O velho gritou, exigindo saber o que Jin-hyuk estava fazendo. Mas Jin-hyuk, com o rosto escurecendo, acendeu o isqueiro bem embaixo do mapa e disse que não precisava dele. As chamas se espalharam pelo mapa. Ele pensou que se alguém mais tivesse acesso ao conhecimento escondido nele, poderia ganhar uma vantagem sobre ele. A única maneira de remover essa ameaça era apagar o possível possibilidade. Jung-woo gritou de raiva, assistindo o mapa virar cinzas. Ele começou a xingar Jin-hyuk, enquanto os olhos de Jin-hyuk brilhavam ao ser notificado pelo sistema que a condição tinha sido cumprida. Outro alerta seguiu, confirmando que ele tinha copiado com sucesso a habilidade do elemento fogo. O sistema afirmou que a habilidade copiada agora estava salva na memória do mundo, e que a afinidade com o fogo de Jin-hyuk aumentaria. Jin-hyuk sorriu, pensando que não era um mau começo para sua primeira cópia. Jung-woo, ainda furioso, gritou que Jin-hyuk pagaria por isso. Jin-hyuk respondeu, dizendo que o velho claramente não entendia porque o mapa tinha que queimar. Naquele momento, o sistema anunciou que o elemento fogo havia sido ativado. Chamas explodiram das duas mãos de Jin-hyuk. O velho, segurando uma única chama, ficou surpreso. Jung-woo observou o fogo nas mãos de Jin-hyuk e percebeu que era a mesma habilidade, mas o poder da versão de Jin-hyuk superava em muito o seu próprio. Ele podia dizer que Jin-hyuk não era normal. Talvez ele nem precisasse do mapa para começar. Ele perguntou quem era Jin-hyuk. Jin-hyuk disse a ele que se ele quisesse escalar a torre, então ele deveria ouvir. Havia 4 veteranos que apareceram no Museu Nacional da Coreia, incluindo ele mesmo. Ele entendia que todos eles queriam reduzir seus riscos, especialmente agora que o mundo se tornou a torre de provas, mas ao mesmo tempo estavam competindo para avançar. Ele disse que precisava reunir o máximo de habilidades e capacidades inatas possível. Antes de sair, ele disse ao velho que entraria em contato. Enquanto isso, ele queria que ele e a garota lá embaixo subissem de nível. Ele tinha adquirido algumas boas peças, mas ainda havia um longo caminho pela frente. Habilidades eram a prioridade agora. Enquanto Jin-hyuk se afastava, ele pensou sobre como ele tinha apenas um corpo. Seria impossível adquirir todas as habilidades, então as mais valiosas e poderosas eram as que valiam a pena acumular. Então, quando seu estômago roncou, ele se dirigiu a uma loja de gukbap nas proximidades. Dentro, as pessoas estavam fixadas no canal de notícias. Um homem na tela estava relatando que houve pelo menos 23 mortes e mais de 50 feridos no Museu Nacional. Ele disse que parecia que os líderes estavam mirando nos artefatos e que eventos semelhantes estavam acontecendo em outros países. Jin-hyuk sentou-se à mesa, assistindo às filmagens de si mesmo, lutando contra monstros de estátua e invocando o tigre. O homem no noticiário confirmou que as filmagens eram reais, mesmo que fosse difícil de acreditar. As pessoas ficaram impressionadas. Alguns sussurraram que ele parecia com o cara do incidente do mangue. Jin-hyuk percebeu que as pessoas poderiam começar a reconhecê-lo. Ele precisava esconder sua identidade. O repórter continuou, anunciando que o governo iniciou uma investigação sobre a Torre dos Desafios e já formou uma unidade especial chamada Associação dos Despertos. Ela será composta por veteranos com várias habilidades. Jin-hyuk ficou surpreso com a rapidez com que o governo respondeu. Ele achava que levaria pelo menos algumas semanas, mas já estavam se adaptando. Ele não esperava que se movessem tão rapidamente. Então as notícias mudaram. Na tela, um homem se apresentou como Sang-jin, o chefe da nova Associação dos Despertos. Ele disse que o motivo pelo qual estava falando publicamente era recrutar mais pessoas despertadas. Dependendo do cargo, receberiam um salário anual de pelo menos 60 milhões de won e uma boa posição. Jin-hyuk ouviu atentamente enquanto Sang-jin acrescentava que esta oferta excluía a pessoa no vídeo, mas para aqueles que se juntassem, o governo proporcionaria apoio total para o que eles desejassem. Enquanto ouvia o anúncio de Sang-jin, a multidão ao redor de Jin-hyuk estava cheia de inveja e ciúmes. Todos sabiam que esse tipo de oportunidade poderia mudar a vida de uma pessoa completamente, mas Jin-hyuk percebeu a verdade. No final, ele era o verdadeiro alvo, e eles o estavam tratando como uma espécie de ferramenta. Não importava o que oferecessem, ele estava determinado a não se juntar a eles. Em um mundo como este, um único indivíduo bem treinado tem mais valor do que 100 pessoas comuns. Sang-jin entendia isso também. É por isso que ele ofereceu o que era essencialmente um cheque em branco para conquistar Jin-hyuk. Jin-hyuk imaginou que se Sang-jin tivesse sido escolhido como líder da associação, tinha que ser ou porque ele tinha habilidades reais, ou porque ele tinha mais experiência dentro da torre dos testes. De qualquer forma, Jin-hyuk esperava que o cara tivesse uma habilidade interessante. Isso tornaria copiá-la muito mais divertido. Olhando para o relógio de parede, Jin-hyuk lembrou que a torre estava programada para abrir às 7 horas da noite. No momento certo, o sistema anunciou que a Torre dos Desafios havia sido oficialmente aberta. Ao entrar pelo portal, Jin-hyuk viu uma grande multidão reunida na frente, conversando e vibrando com energia nervosa. A maioria parecia ser novata. Como bônus de celebração, o sistema concedeu a cada jogador 100 moedas, a moeda usada dentro da torre. Em seguida, o sistema explicou como os jogadores poderiam ganhar moedas ao enviar vídeos que registrassem suas conquistas.
Cada 10.000 visualizações trariam mais moedas, mas haveria uma cobrança premium dependendo da classificação do jogador. As contagens de visualizações só importariam para as primeiras 10.000 visualizações dentro da torre. Então, os jogadores eram aconselhados a escolher cuidadosamente antes de assistir a qualquer conteúdo. O recurso de transmissão ao vivo só poderia ser usado durante lutas contra chefes que avançassem os jogadores para o próximo andar. Qualquer forma de trapaça ou manipulação de visualizações seria punida. Jin-Hyuk ouviu atentamente, pensando que toda essa configuração era uma ponte entre aqueles que escalavam a torre e aqueles que ainda viviam fora dela. Os espectadores naturalmente gravitariam em direção aos jogadores, com maiores chances de chegar ao topo, o que aumentaria seus ganhos de moedas. De todas as funções dentro da torre, esta parecia a mais fascinante. Quanto mais popular alguém era, mais moedas podia ganhar. Alguns jogadores correram para a caverna Goblin, falando animadamente sobre como seria fácil a exploração lá. Jin-Hyuk imaginou que eles estavam planejando limpar rapidamente e ficar à frente dos outros. Para ele, embora ganhar moedas não fosse um problema, ele já sabia tudo sobre o lugar, mas ele não tinha interesse em enviar vídeos. Compartilhar o que sabia só para ganhar moedas não valia a pena a perda. Ele já tinha algo diferente em mente, algo que os outros nem sequer pensariam. Quando ele pensava no passado, lembrava-se de um tempo em que ele e seu grupo estavam limpando os 30 níveis inferiores da torre. Eles chegaram a um beco sem saída e não conseguiram avançar. A única maneira de progredir era encontrar peças escondidas, enterradas nos níveis anteriores, o que significava refazer seus passos. Eventualmente, eles encontraram a resposta dentro de uma ruína abandonada. Foi quando Jin-Hyuk percebeu algo brutal. Seu personagem tinha sido defeituoso desde o início. Depois de passar anos desenvolvendo aquele personagem, descobrir que era inútil foi um golpe devastador. O sistema apareceu na época, perguntando se ele queria deletar seu personagem. Jin-Hyuk ficou ali suando e frustrado, se perguntando como isso poderia ser o resultado, depois de tudo que ele havia sacrificado. Até o tempo gasto lamentando pareceu desperdiçado, mas no final, ele clicou em sim. Uma energia estranha surgiu ao seu redor quando a exclusão começou. Ele prometeu a si mesmo que chegaria ao topo na próxima vez. Voltando à realidade, Jin-Hyuk pensou que isso já havia acontecido há 6 anos. Agora ele estava em frente a um portão enorme, enquanto o sistema declarava o nome do lugar, Labirintos. Era um labirinto em Creta projetado por Dédalo, cheio de labirintos complexos e inúmeras armadilhas destinadas a manter as pessoas afastadas. Jin-Hyuk estava ali, sabendo que a chave para passar do 30º andar era toda sobre construir a base certa. Essa base, ele acreditava, estava escondida em algum lugar neste labirinto. Mesmo que isso o irritasse passar por tudo isso novamente, havia algo nostálgico nisso. Ele estendeu a mão e empurrou a porta. Lá dentro, as paredes estavam cobertas de murais de gregos antigos, e tudo, até o cheiro no ar, parecia o mesmo de antes. Borboletas brancas flutuavam sob o teto. Uma pousou em seu dedo, e ele sorriu com o brilho familiar da mariposa luminosa. Então ele olhou para trás e percebeu que um grupo de pessoas o havia seguido. Uma garota o cumprimentou com um sorriso, dizendo que estavam procurando um local para cultivo, mas decidiram entrar no labirinto antes que fechasse. 10 minutos antes de Jin-Hyuk chegar, aquele grupo o viu abrir o portão sem uma chave. Curiosos e um pouco imprudentes, decidiram segui-lo, mesmo sem saber o quão perigoso o lugar poderia ser. A garota lembrou-lhes que os estágios iniciais da torre eram os mais cruciais. Se alguém no nível 1 conseguisse entrar neste lugar sozinho, então talvez não fosse tão difícil. Ainda assim, alguns deles se perguntavam se Jin-Hyuk compartilharia algum dos itens lá dentro. A garota, com um sorriso distorcido, deixou claro que ele não o faria. Tudo o que eles precisavam fazer, ela disse, era garantir que Jin-Hyuk tivesse um descanso permanente dentro do labirinto. Enquanto as garotas sugeriram que deveriam trabalhar juntas para limpar o labirinto e compartilhar os riscos, Jin-Hyuk silenciosamente ativou o olho da verdade para verificar se ela estava tentando enganá-lo. Ela se apresentou como Hana e disse que havia chegado ao 2º andar da torre antes. Seu painel de status apareceu e Jin-Hyuk imediatamente notou uma habilidade interessante, comuna. Isso permitia que ela se tornasse naturalmente amiga de qualquer pessoa, até mesmo estranhos. A habilidade eliminou sentimentos de desconforto, tornando as pessoas mais receptivas sem sequer perceber. O sistema mostrou a Jin-Hyuk as condições de cópia. Ele precisava cooperar com Hana por pelo menos 240 horas, e ao final desse tempo, eles precisavam estar sozinhos juntos. Jin-Hyuk pensou na dama demoníaca e imaginou que a habilidade seria útil ao lidar com ela mais tarde. Hana e seu pequeno grupo começaram a se apresentar um por um, como se fosse uma dinâmica de grupo para quebrar o gelo. Jin-Hyuk, não querendo estragar o clima muito cedo, também mencionou o nome, mas ao olhar para eles, achou que não valia a pena lembrar de nada. Era óbvio que eles o desestabilizariam e o apunhalariam pelas costas quando tivessem a chance. Então Hana, a borboleta social, deslizou ao lado dele, perguntando casualmente até onde Jin-Hyuk tinha chegado no jogo. Seu sistema o notificou que ela havia ativado o Commune, observando como ela estava tentando criar um vínculo, manipular o clima, talvez até fazê-lo baixar a guarda.
e ela também foi suave com isso. Em vez disso, ele a afastou e respondeu friamente que tinha ido o mais longe que podia. Hana ficou confusa. A habilidade deveria ter funcionado, mas não estava surtindo efeito nele. Ela continuou tentando, rindo e perguntando que tipo de monstros havia no labirinto. Jin-hyuk respondeu que dar tanta informação não era grande coisa. Enquanto ele falava, a vista ao redor deles começou a mudar. Ele explicou que este labirinto mudava em intervalos definidos. Os outros começaram a entrar em pânico, quando o chão sob eles começou a tremer. Hana, confusa, perguntou por que isso estava acontecendo. Não deveria ser apenas um labirinto no primeiro andar? Então as pedras começaram a cair de cima. Uma pedra enorme atravessou o chão. O grupo caiu no chão, lutando para respirar, enquanto tudo finalmente parava. Só depois de um momento, eles perceberam que uma garota do grupo havia desaparecido. Ainda recuperando o fôlego, o restante olhou ao redor, abalado pelo que acabou de acontecer. Jin-hyuk ficou calmo e perguntou se eles não tinham enfrentado labirintos que mudam de terreno antes. Hana respondeu que este lugar era perigoso demais para jogadores nível 1 e insistiu que precisavam sair. Ela pediu para outra garota do grupo, Hye-min, encontrar uma saída usando sua habilidade, mas Hye-min disse que a mudança do labirinto tinha cancelado a ativação da habilidade. Foi quando Hana percebeu que estavam presos. Ela parecia assustada. Jin-hyuk os observou em silêncio, pensando que finalmente entendeu por que eles entraram no labirinto com tanta confiança. Eles estavam apenas confiando em uma habilidade de navegação simples. Esses novatos devem ter pensado que este labirinto não era mais perigoso do que uma loja de esquina. Idiotas. De qualquer forma, o que ele estava esperando deveria aparecer em breve. Então, Hana gritou com ele, furiosa por ele não ter avisado sobre o labirinto em mudança. Ela o culpou por quase terem sido eliminados. Os outros a apoiaram, acusando-o de acumular todas as informações. Uma das garotas ainda estava desaparecida, e eles acreditavam que Jin-hyuk era o responsável. Mas Jin-hyuk friamente perguntou se ele alguma vez tinha dito para eles o seguirem. Sua expressão ficou sombria, ao lembrar-lhes que eles tinham escolhido vir aqui por conta própria. Ninguém os arrastou para isso. Um dos caras explodiu de raiva, xingando Jin-hyuk e gritando como se o tivesse contratado apenas para ser insultado. Naquele momento, um machado voou e se chocou contra a parede atrás do cara. Ele desabou no chão, sangue jorrando de um ferimento fresco. O pânico se espalhou entre os outros. Um som alto de casco golpeou o chão quando um minotauro gigante apareceu, boca escancarada, rugindo. O grupo congelou de medo. Armas apareceram em suas mãos, enquanto o machado ensanguentado, que estava preso na parede, desaparecia de repente. O Minotauro pegou o machado e correu em direção a eles. Hana entrou em pânico, pensando que todos estavam mortos. Mas então, Jin-hyuk gritou para eles se moverem e correu direto para o monstro. Assim que o Minotauro balançou sua arma, Jin-hyuk desviou e ficou logo acima de sua cabeça. O sistema notificou-o de que ele havia evitado o ataque com sucesso. Jin-hyuk sorriu. O ferimento em seu ombro não importava. Outra notificação apareceu. Ele havia ganhado o status oculto, Gap. Gap era um status que reduzia a diferença de força ao lutar contra alguém mais forte, mas a ampliava ao enfrentar alguém mais fraco. Jin-hyuk pensou sobre como a Gap diminuía um nível para cada 3 pontos de status ao lutar contra inimigos mais difíceis. Quando o Minotauro rangeu os dentes de frustração ao percebê-lo, Jin-hyuk pousou no chão e percebeu que era exatamente assim que ele poderia se tornar mais forte, mesmo estando preso no nível 1. Os olhos do Minotauro se acenderam de raiva, enquanto Jin-hyuk sorria, satisfeito. Este método foi algo que ele descobriu apenas após inúmeras tentativas e fracassos. Quando o monstro levantou seu machado, Jin-hyuk desviou facilmente, pensando consigo mesmo que já havia recebido os ataques desse bastardo dezenas de milhares de vezes antes. O sistema notificou que a diferença de atributos havia aumentado 0,05. Seu corpo havia memorizado todos os padrões graças a anos de visualização e treinamento. Conforme notificações idênticas surgiam novamente, Jin-hyuk desviou de mais uma machadada e pensou que por mais poderoso que fosse o inimigo, não significava nada se o ataque nunca acertasse. O grupo atrás assistia chocado. Um deles murmurou que tinham pensado em mexer com esse cara. Hana ficou congelada, horrorizada, percebendo quão insano era que estavam planejando acabar com esse monstro e roubar o saque de Jin-hyuk. Enquanto isso, o Minotauro continuava balançando seu machado, enquanto Jin-hyuk evitava os golpes com facilidade. Ele pensava que ficar mais forte rapidamente era simples. Apenas aposte sua vida nisso. Quanto maior o risco, maior a recompensa. O sistema notificou-o de que ele mal havia evitado um ataque fatal, e sua diferença de status aumentou em 1. Jin-hyuk olhou para a notificação e pensou que ganhar um ponto de status completo em troca de um pouco de sangue não era um mau negócio. Olhando o sangue nos dedos, ele se esquivou novamente, pensando que um único passo em falso tornaria as coisas arriscadas. Provavelmente, era hora de encerrar isso. Ele olhou para trás, para o grupo, e se perguntou se os figurantes estavam tentando fugir. Hana, ainda em pânico, procurava uma saída, enquanto outra garota se agarrava a ela com medo. Jin-hyuk caminhou em sua direção e perguntou aonde achavam que estavam indo. Sua presença só deixou Hana mais assustada. Ele apontou para o Minotauro furioso atrás dele e disse que elas deveriam tentar também, já que compartilhar as coisas boas era justo.
O Minotauro balançou novamente, e Hana recuou de terror, junto com os outros, que já estavam chorando. Uma onda de choque tão forte que parecia que o próprio ar tinha desistido. Destroços voaram, as paredes racharam. Jin-hyuk olhou para a formação quebrada deles. Todo mundo desmoronou, como cadeiras de jardim baratas. Ele sorriu e disse que eles deveriam ter se abaixado, ou pelo menos criado alguma distância. Olhando para o Minotauro, ele perguntou se estava de acordo. Nesse momento, um som estranho ecoou pelo labirinto e uma parede de pedra surgiu de repente ao lado do Minotauro, bloqueando seu caminho. A parede se reconstruiu rapidamente, selando a besta atrás dela. Jin-hyuk deu um aceno preguiçoso de adeus. O Minotauro, agora preso, rugiu de pura raiva e golpeou seu machado, fazendo o labirinto inteiro tremer com seu grito. Hana ficou ali recuperando o fôlego, surpresa que eles escaparam. Jin-hyuk explicou casualmente que o Minotauro havia sido atraído pelo resíduo deixado pelas mariposas notilucentes que ele tocou antes, então provavelmente continuaria vindo atrás deles. Hana, ainda abalada, perguntou por que Jin-hyuk faria algo tão imprudente. Jin-hyuk respondeu que era tudo para aumentar suas estatísticas. Ele pegou sua arma e disse a eles que poderiam descansar durante as breves pausas quando o labirinto mudasse. Foi também quando o bezerrinho voltava a bater, então era um esquema eficiente. Hana perguntou, nervosamente, quanto tempo eles teriam que continuar com isso. Jin-hyuk anunciou calmamente que eles ficariam no labirinto por exatamente um mês. Um dos rapazes, já apavorado, entrou em pânico ainda mais ao pensar em 30 dias naquele inferno. Eles declararam que seguiriam seu próprio caminho, culpando Jin-hyuk por provocar o Minotauro. Jin-hyuk admitiu que isso poderia ser verdade e perguntou, casualmente, em que direção planejavam se aventurar. Quando começaram a andar, Jin-hyuk os alertou de que seria ainda mais perigoso se eles se movessem sem nenhuma ideia. Ambos congelaram e se viraram, perguntando se Jin-hyuk sabia onde estava a saída. Jin-hyuk respondeu calmamente que conhecia este labirinto, melhor do que qualquer outra pessoa. Então é claro que ele sabia onde estava a saída. Hana rapidamente percebeu que eles não conseguiriam sair sozinhos. Ela suspirou e disse que não tinham escolha a não ser segui-lo. Jin-hyuk deu um sorriso sinistro. Ele disse que nada no mundo era de graça, até mesmo os ônibus tinham tarifas. Então ele apontou a lâmina bem na cara de Hana e disse para ela entregar todas as suas moedas. A cena mudou para um homem avançando com um escudo e espada. Os goblins recuaram com medo, e um golpe poderoso de seu escudo os lançou para longe. Um cara com uma bandana derrubou um deles com sua espada. O vídeo da batalha deles foi pausado, revelando toneladas de comentários e mais de 1 milhão de visualizações. O cara da bandana comemorou, dizendo que funcionou. Seu esquadrão comemorou com ele. Um dos caras na frente do laptop anunciou que eles ganhariam facilmente 1000 moedas só com o tráfego. O cara da bandana agradeceu sua equipe, apreciando o quão bem eles fizeram isso. Alguém apontou que todos pensavam que ele tinha feito sozinho. O vídeo foi editado de forma inteligente, e o suporte deles passou despercebido. O cara de óculos acrescentou que ninguém saberia que ele estava sendo fortalecido o tempo todo. Então, um deles notou um comentário desagradável. O cara da bandana suspirou, murmurando que o mundo estava cheio de pessoas que odeiam. De repente, uma janela do sistema apareceu, anunciando um novo vídeo no Hall da Fama. O ranking do vídeo deles caiu instantaneamente. Um dos caras correu para a tela em pânico, gritando sobre o que estava acontecendo. O título na tela dizia: "O primeiro item do mundo refinado com sucesso". Ele ficou lá em estado de choque, incapaz de entender como isso poderia ter acontecido. 10 minutos antes, Jin-hyuk reuniu todos, dizendo para não ficarem parados como bobos. Ele ordenou que coletassem musgo para a cama e lenha para o fogo. Eles concordaram, e Jin-hyuk achou que era hora de começar também. Ele abriu o sistema e entrou na bolsa de valores de moedas, decidindo garantir suas moedas primeiro. Ele clicou em algumas coisas, e o sistema exibiu uma lista: cartas de tarô encantadas, um fragmento de chave de bronze desgastado e antigo, um pedaço de roda de carroça de madeira e um pergaminho de refinamento de loteria. Jin-hyuk sorriu. Esses eram o tipo de itens de sucata que ninguém mais compraria. Quando o sistema perguntou se ele queria comprar, ele confirmou sem hesitar. Após concluir a compra, ele se concentrou no que importava, como usá-los. Ele combinou 3 dos itens, e uma onda de energia azul surgiu ao seu redor. O sistema confirmou que a combinação foi bem sucedida. Um novo item apareceu, a Roda da Fortuna. O sistema explicou que aumentaria ao máximo seu atributo de sorte por 10 minutos. No entanto, o efeito tinha alcance limitado devido ao seu estado incompleto. Jin-hyuk sorriu. Ele conseguiu. A sorte era uma daquelas estatísticas que ninguém entendia a menos que soubesse exatamente quais eram seus limites. Mas Jin-hyuk lembrava de tudo da sua vida passada. Segurando a roda brilhante, o sistema notificou que sua estatística de fortuna havia atingido seu ápice. Pergaminhos começaram a chover, cada um deles um pergaminho de refinamento, com uma taxa de sucesso tão ruim que ninguém se importava com eles. Mas com sua sorte no máximo, essa taxa tornou-se garantida em 100%. Ele decidiu usar todos os pergaminhos em sua adaga. Notificação após notificação apareceu. Refinamento bem sucedido. O sistema então anunciou que ele havia se tornado o primeiro a criar um item refinado mais 10 no servidor coreano, recompensando-o com 5.000 moedas.
Outra notificação seguiu-se, informando que sua conquista seria registrada no Hall da Fama no dia seguinte. Jin-hyuk balançou a adaga algumas vezes, uma mana estranha surgindo de sua lâmina. Ele finalmente tinha algo que valia a pena usar. Dia 10º, no inferno da masmorra, Hana e o outro cara sentaram na frente de uma fogueira que haviam juntado como homens das cavernas, com salário mínimo. Suas camas eram feitas de musgo, e suas refeições tinham um acompanhamento de depressão e miséria de cogumelos. Hana fez uma cara de desgosto, enquanto observava o cara mastigar musgo. Ela olhou para Jin-hyuk, que estava deitado perto do fogo, como se estivesse em uma viagem de acampamento de luxo. Ela estava cansada de tudo. O minotauro que continuava aparecendo, o labirinto em constante mudança, onde vida e morte se confundiam, e aquele punk que tratava tudo como um jogo. A garota ao lado dela sussurrou que se as coisas continuassem assim, eles iriam morrer. O rapaz concordou, murmurando que o demônio... Ela leu, olhos arregalados de pânico. As pessoas estavam pedindo informações sobre Jin-hyuk, mas mensagens apareceram e ela segurou a cabeça, frustrada por ter tentado pedir ajuda de idiotas fora da torre. Ela se perguntou se poderiam contatar um líder de guilda para ajudar. Uma das respostas disse que a guilda já estava investigando, mas levaria pelo menos mais 3 semanas para alcançá-los. Isso a deixou ainda mais em pânico. 3 semanas a mais, nesse buraco infernal, pareciam insuportáveis. Quando o cara perguntou o que estava acontecendo, ela apenas disse que não era nada. Seus olhos pousaram no adormecido Jin-hyuk. Ela disse que estava se perguntando se poderiam simplesmente acabar com ele e se esconder na mesma câmara até que o líder da guilda chegasse. Dessa forma, eles podem sair vivos. O cara ao lado dela pegou uma pedra próxima, acenando com a cabeça. Ele disse que agora era a melhor chance deles. Ele estava dormindo, e todo mundo morre se levar uma pancada na cabeça de qualquer jeito. Ele levantou a pedra, pronto para atacar, enquanto Jin-hyuk dormia, alheio ao que estava por vir. A garota agarrou sua mão, bem antes que ele pudesse jogar a pedra, dizendo-lhe para esperar. A velocidade de reação de Jin-hyuk era insana. Não havia como eles o vencerem em uma luta direta. Quer tentassem se aproximar sorrateiramente ou atacar de frente, ele provavelmente acordaria no momento em que fizessem um movimento e contra-atacaria imediatamente. O cara perguntou qual era o plano então, dizendo que não podiam continuar sofrendo assim. A garota alcançou sua bolsa, dizendo que o chefe da guilda tinha lhe dado algo para emergências. Ela abriu a palma da mão, revelando um veneno letal. Apenas uma gota poderia derreter 100 trolls. Era o ferrão de uma vespa gigante de abobrinha. Se eles fossem fazer isso, ela disse, deveriam garantir que Jin-hyuk desaparecesse para sempre, e de uma forma que não os colocasse em perigo. Mais tarde, Jin-hyuk olhou para a bandeja de comida em suas mãos e suspirou de decepção, pensando que parecia que estavam filmando um programa de sobrevivência. Hana retrucou, perguntando o que ele esperava, então disse que se ele não gostasse, poderia ir caçar ratos e mariposas sozinho. Jin-hyuk pensou consigo mesmo, como ela parecia exigente. Então ele deu ordens como um chefe final, pediu a Hana para trazer água e disse ao outro cara para trazer mais cogumelos. Ambos obedeceram. Quando o cara entregou os cogumelos, murmurou que não podia acreditar que esse cara queria mais daquele lixo mofado. A garota, furiosa, observava Jin-hyuk comer como se fosse o dono do lugar. Enquanto isso, mensagens de chat chegavam de espectadores assistindo secretamente, curiosos se Jin-hyuk comeria a comida envenenada. Ambos assistiam ansiosos, sorrindo para si mesmos, enquanto Jin-hyuk começava a comer. Então, a bandeja cai no chão com a reviravolta da trama. Não era Jin-hyuk. A garota olhou, era o garoto cogumelo, agora tossindo violentamente um líquido preto como se tivesse bebido tinta vencida. No momento seguinte, ele desabou, segurando a garganta. Hana perdeu a cabeça, entrando em pânico quando o cara se transformou em um aviso no chão da masmorra. Jin-hyuk calmamente disse que eles eram estúpidos se pensassem que ele comeria o que lhe deram. A garota olhou chocada, perguntando como ele sabia que estava envenenado. Jin-hyuk disse que quando ambos se viraram para pegar mais comida, ele havia trocado as bandejas. Ele abriu o menu do sistema e disse que eles deveriam saber que transmissão secreta contava como trapaça. A menina gritou de volta, exigindo provas, mas o chat ainda estava ao vivo, e os espectadores assistiam enquanto ele expunha tudo. Jin-hyuk leu as regras do sistema. Transmissões ao vivo só eram permitidas durante lutas contra chefes que bloqueavam o caminho para o próximo andar. Qualquer manipulação de visualizações ou má conduta seria punida. O sistema perguntou se ele queria continuar com o relatório. Jin-hyuk olhou para Hana e disse que sua expressão tinha deixado muito óbvio que ela estava transmitindo ao vivo. Ele parecia desapontado, não acreditando que ela faria isso. Ele confirmou o relatório. Uma notificação de aviso envolveu Hana em uma luz brilhante. Ela congelou de medo quando o sistema declarou que sua captura estava completa, sua anonimidade removida. A tela da transmissão ao vivo atrás dela desapareceu. Hana ficou paralisada, perguntando-se como isso estava acontecendo. Mais notificações apareceram. Os espectadores saíram do chat e agora o número de espectadores era 0. Os espectadores anteriores não poderiam ver o vídeo por um mês e se fossem pegos novamente, seriam banidos permanentemente. Hana entrou em pânico, perguntando para onde todos foram. O sistema declarou calmamente que o jogador envolvido agora enfrentaria uma penalidade severa. Hana virou-se e viu o Minotauro se aproximando. Seu rugido ecoou pela câmara. Aterrorizada, ela correu para trás de Jin-hyuk e implorou para ele lutar, gritando que estava chegando mais perto. Jin-hyuk virou-se para ela e chamou-a de sem vergonha, depois de tentar envenená-lo, porque ele deveria ajudar agora. Ela disse que era porque ele sempre ajudou antes.
Naquele momento, o sistema anunciou que Jin-hyuk havia atendido a condição de cópia com Hana e copiado com sucesso a habilidade comuna dela. Jin-hyuk disse a ela que não precisava mais dela. Hana gritou de volta que ele se arrependeria disso, avisando-o que o membro principal da guilda dela era de Raven, mas logo em seguida, o ataque do Minotauro acertou, lançando Hana alto no ar. Jin-hyuk se afastou enquanto ela caía, murmurando que ela deveria ter sorte daqui pra frente. Ele se perguntou do que ela deveria ter mais medo, da preciosa guilda dela ou dele. Jin-hyuk sacou sua adaga. Mana começou a brilhar em torno dela. Ele atacou o Minotauro com um golpe poderoso. Não foi profundo, mas ainda causou algum dano, o suficiente para começar a fechar a lacuna. Jin-hyuk achou que não conseguiria terminar ainda, então, em vez disso, ele só precisava continuar, arrastando-o para situações ruins como esta. O Minotauro balançou seu machado. Jin-hyuk respondeu lançando magia de fogo, chamas engolindo a criatura. Ele seguiu com um golpe na perna, fazendo-a ajoelhar. Ele disse para ela não ficar louca só porque tinha um corpo musculoso. A carne provavelmente seria muito dura para mastigar de qualquer forma. Segurando sua adaga firmemente, ele esperou pelo que viria a seguir. Nesse momento, os olhos do Minotauro brilharam. O sistema declarou que o guardião do labirinto havia ativado seu estado de fúria. O Minotauro estendeu a mão, a boca se abrindo amplamente. As patas do Minotauro bateram no chão, quebrando-o em fragmentos, enquanto uma energia verde surgia de seus chifres e machado. Jin-hyuk ficou confiante, segurando sua adaga para cima. Hana, assistindo com medo, perguntou-se como eles deveriam vencer algo assim. O Minotauro entrou em fúria total e o ícone de frenesia apareceu. O sistema declarou os efeitos da habilidade. O poder de ataque, a velocidade de ataque e a velocidade da espada aumentariam todos em 30% por 5 minutos. Além disso, a inteligência do Minotauro foi temporariamente aumentada, permitindo que falasse a língua humana. Ele rugiu para Jin-hyuk, prometendo despedaçá-lo e espalhar seus restos pelo calabouço para que ele nunca retornasse. Jin-hyuk, sentindo seu mana fluir mais eficientemente do que antes, disse ao Minotauro para mandar ver. A besta avançou, balançando seu machado com força assustadora. Mas Jin-hyuk desviou o golpe com sua adaga. Ele bloqueou cada ataque um por um, sem desviar mais. Hana, assistindo de longe, ficou chocada. Ela percebeu que Jin-hyuk estava liberando seu poder. Mesmo um monstro-chefe, usando uma habilidade de nível 10, não teria chance contra ele. Nem mesmo toda a Guilda Crow junta poderia fazer o que ele estava fazendo. E ainda assim, Jin-hyuk continuava sorrindo. Para Jin-hyuk, era como se o tempo tivesse parado. Ele pensou em como era frustrante que, não importava o quanto ele corresse, ele sempre se sentia como se estivesse de volta à estaca zero, como se nada tivesse mudado. E o sistema deu um aviso de morte, lembrando-o de que, seja na realidade ou no jogo, tudo era infernalmente difícil. Mas outra notificação seguiu, afirmando que sua estatística de lacuna havia aumentado em 57. Lembranças da batalha passaram pela mente de Jin-hyuk, e ele percebeu que este mundo respondia diretamente a ele. Com cada golpe de machado desviado, sua estatística de lacuna continuava a subir. A adaga dele se manteve firme, evitando golpes diretos, enquanto o machado do Minotauro rasgava buracos no chão de pedra. Vendo uma oportunidade, Jin-hyuk atingiu o Minotauro com sua adaga, cobrindo o corpo da criatura com feridas. O Minotauro zombou, alegando que Jin-hyuk estava apenas fingindo ser forte e mal podia arranhá-lo. Ele levantou o punho e um clarão brilhou na frente de Jin-hyuk. Uma onda de choque varreu a câmara, mas Jin-hyuk conseguiu pousar em uma pedra elevada. O punho do Minotauro parou bem na frente do rosto dele. Nesse momento, o sistema anunciou o fim do estado de explosão do Minotauro. Jin-hyuk olhou para o monstro imobilizado e lembrou que seus 5 minutos haviam acabado. O Minotauro rangeu os dentes de frustração. Aquela habilidade Berserk havia liberado um poder extremo, mas agora vinha com uma penalidade de 24 horas. O sistema confirmou a suspensão e o Minotauro caiu no chão. Jin-hyuk verificou sua janela de status. Agora ele tinha 57 pontos de estatística de lacuna. Isso significava que ele havia fechado uma lacuna de 19 níveis. Com 20 dias restantes, ele achava que era suficiente para alcançar seu objetivo de 100 pontos. Hana deu um passo à frente, perguntando se a luta havia terminado. Jin-hyuk disse que estava apenas pausada. O Minotauro viria atrás deles novamente se mudassem de labirinto e esperassem um dia. Ele lembrou a ela que restavam 20 dias. 20 dias depois, o chão de pedra do labirinto estava em ruínas. O Minotauro ergueu seu machado sobre Jin-hyuk, que facilmente desviou do ataque. O sistema declarou que a estatística de lacunas de Jin-hyuk finalmente atingiu 100, seu alvo. O Minotauro avançou, rosnando, mas Jin-hyuk socou seu queixo, enfraquecendo-o instantaneamente. Jin-hyuk prendeu os chifres da besta no chão com o pé e disse que era hora de se despedir. Sorrindo, ele se virou para Hana, a única coisa que restava para lidar. Hana ficou congelada de medo. Jin-hyuk anunciou que estava recrutando estagiários para a empresa Gohan e perguntou se ela estava interessada. Ela gritou que estava muito interessada e queria se juntar. Jin-hyuk elogiou seu espírito e se aproximou, perguntando o que ela poderia oferecer à empresa no futuro. Ela rapidamente respondeu que sua habilidade única era a simpatia, algo que acreditava ser útil nas operações da empresa.
Jin-hyuk olhou para ela e percebeu que ela já tinha desistido. Ele se aproximou ainda mais, mas em vez disso, disse que estava desapontado. Mesmo assim, ele a anunciou como a primeira candidata a estagiária para a empresa Gohan. Hana, nervosa, pediu tempo para pensar. Jin-hyuk sorriu, como um gerente intermediário do diabo, enquanto ela entrava em pânico e de repente ofereceu a ele o anel de Braham. Chorando, ela segurou a perna dele, dizendo que seu irmão havia trocado o anel pelo lado chinês em troca de ginseng coreano. Ela implorou para que ele a poupasse. Jin-hyuk se perguntou se o anel de Braham tinha acabado com a Guilda do Corvo. Era um dos melhores itens do primeiro andar, aumentando a velocidade de movimento, concedendo resistência à mana e suprimindo a mana de um monstro. 3 efeitos poderosos em um. Ele ativou o Olho da Verdade e o sistema confirmou que as palavras dela eram verdadeiras. Ele então colocou uma mão no ombro dela e a parabenizou por se tornar uma estagiária da Gohan Company. Hana finalmente soltou um suspiro trêmulo de alívio, mas Jin-hyuk, sempre o CEO que sofria mais do que a empresa Gohan, lembrou-a que eles não pagavam os estagiários, mas possuíam a alma dela. Não importa a hora ou o lugar, mesmo às 3 da manhã ou na ilha de Jeju, ela tinha que aparecer quando chamada. Ele disse a ela que a parte mais importante era escrever o contrato. Hana ficou confusa. Jin-hyuk abriu o sistema e ele leu as memórias do mundo. Ele ativou Comune e o elemento fogo. O sistema declarou que as duas habilidades haviam se fundido. Um poderoso mana brilhou em sua palma. Jin-hyuk, com um sorriso sombrio, disse a ela que poderia sentir um pouco de calor. O sistema anunciou que ele havia obtido o estigma da alma. Hana estava intrigada com o estranho método de contrato. Jin-hyuk sorriu, aproximando-se, punho coberto de mana a centímetros do rosto dela, dizendo se ela pensasse que estávamos assinando um papel. Ela gritou, como se faz ao perceber que o novo emprego vem com marcação no rosto e cláusulas de sofrimento eterno. Mas Jin-hyuk a acolheu como estagiária da empresa. O sistema confirmou isso. O estigma da alma foi gravado no rosto de Hana. Dizia que o alvo gravado deve obedecer às ordens do lançador. Qualquer ação que prejudique o lançador resultaria em dor insuportável em todo o corpo. Após 30 dias comendo sujeira e escapando da morte, eles finalmente escaparam do inferno, conhecido como o Labirinto do Primeiro Andar. O sistema notificou que, pela primeira vez, alguém havia concluído com sucesso o Labirinto do Primeiro Andar. Hana estava pronta para chorar de alegria, não porque encontrou esperança, mas porque ainda estava viva, e não precisava comer ensopado de musgo novamente. Então veio o verdadeiro presente, 5.000 moedas seriam concedidas a cada jogador. Ela animou-se, mas antes que pudesse comemorar, Jin-hyuk chamou e pediu para ela entregar as moedas. Seu rosto caiu em decepção. Jin-hyuk abriu casualmente seu menu de sistema, sentado sobre mais de 10.000 moedas como algum cara ganancioso por saque. Nesse ponto, Mano não era um jogador, ele era o coletor de impostos da masmorra. Ele então ordenou que Hana trouxesse o anel de Braham em 3 dias. Quando ela tentou inventar uma desculpa, Jin-hyuk reuniu mana em seu punho com raiva e reduziu o tempo dela para 2 dias. Após um tapa de mana, ela ficou lá tremendo, com uma marca vermelha no rosto, concordando em conseguir de alguma forma. Enquanto isso, em uma tela gigante na cidade, as notícias estavam sendo transmitidas. Um homem relatava que daqui a uma semana, a principal guilda da Coreia, Dagon, iria atacar o chefe do terceiro andar. Ele disse que as expectativas da Coreia eram altas, especialmente porque os Ewasura e o Japão estavam enfrentando dificuldades. Jin-hyuk ficou à distância, assistindo a tela, enquanto Hana estava ao seu lado. A discussão na tela continuou, questionando se eles deveriam esperar por outras nações ou encontrar seu avanço. Eles afirmavam que a Guilda Dagon era mais do que capaz de lidar com isso. Jin-hyuk pensou quietamente consigo mesmo que mirar no chefe do terceiro andar dentro de um mês levaria a arrependimentos. Eles estavam correndo para aproveitar os recursos da torre, mas cada andar tinha um limite de tempo de 90 dias. Não havia necessidade de pular para o segundo ou terceiro andares ainda. O básico estava fraco, e quanto mais alto subissem, mais intensa seria a pressão. Não havia segunda chance na queda da humanidade. De volta ao seu apartamento, Jin-hyuk pensou em coletar informações sobre o que havia acontecido durante o mês em que ficou preso. Para obter boas informações, em um mundo cheio de ruído e desinformação, ele sabia que precisava de fontes confiáveis, pessoas que ele conhecia há muito tempo. Mais tarde, sentado em um café, ele encontrou 2 rostos familiares do passado. Um cara se apresentando como Taemin e uma garota chamada Yeonhwa, conhecida por seus punhos poderosos. Jin-hyuk ficou um pouco surpreso. Nem todo mundo na torre parecia como eles no jogo 2 anos atrás. Esses eram jogadores antigos que ele conhecia da Torre dos Desafios, e ele nunca pensou que o primeiro encontro na vida real aconteceria assim. Ativando seus olhos da verdade, o sistema mostrou o painel de status de Taemin. Sua habilidade única era o título de Monarca das Máquinas, exatamente como Jin-hyuk esperava. Além do alto consumo de mana, não havia nada a reclamar. Era uma habilidade única projetada para combate em grande escala. Então ele olhou para o painel de Yeonhwa e adivinhou que sua habilidade se adequava ao combate corpo a corpo.
Vendo que seus níveis eram próximos, ele imaginou que deviam ter caçado juntos antes. O sistema também mostrou condições de cópia. Como eram companheiros de longa data, uma vez que os três alcançassem o 20º andar juntos, Jin-hyuk poderia copiar a habilidade de Taemin. Taemin tirou Jin-hyuk de sua tela de carregamento mental, pedindo sua apresentação. Jin-hyuk disse seu nome tentando parecer legal, mas então Taemin casualmente mencionou seu apelido de gamer vergonhoso. O cara se arrependeu instantaneamente do nome de usuário que criou há 11 anos. Ainda assim, enquanto continuavam conversando, ele percebeu que ambos tinham a habilidade mais rara que existe, habilidades sociais. Eles não eram NPCs falsos, caçadores de fama, apenas dois caras tranquilos que não o faziam se sentir como uma máquina de vender buffs ambulante. Pela primeira vez, ele podia respirar, sem esperar que alguém o apunhalasse pelas costas. Por isso, ele queria aprender com eles sobre o que estava acontecendo fora do labirinto, movimentos de guildas ao redor do mundo, tendências entre streamers de transmissão e até mesmo sobre um grupo chamado Mini, que sequestrava pessoas e as obrigava a trabalhar ilegalmente em mineração de moedas. Mais tarde, em um táxi, Taemin perguntou a Jin-hyuk se ele tinha feito algum teste, já que ele disse que não estaria por um mês. Jin-hyuk parecia confuso. Taemin explicou que após o aparecimento da Torre dos Desafios, os jogadores começaram a aparecer como loucos, mas a partir do segundo andar, as taxas de morte dispararam. A Associação Coreana de Despertar proibiu qualquer um de subir, a menos que passasse por um teste. Yeonhwa mostrou um código de barras carimbado em seu pulso, explicando que é assim que eles recebem a autenticação. Jin-hyuk lembrou o nome Jang-soo, presidente da Associação de Despertar. Com uma desculpa convincente de reduzir baixas, o homem encontrou uma maneira de descobrir talentos ocultos. Sorrindo levemente, Jin-hyuk decidiu que transformaria o sistema rígido da associação em uma ferramenta para si mesmo. Na entrada de um grande edifício, o símbolo da associação se destacava. Após a sua criação, jogadores abaixo do nível efêmeros foram desqualificados de alcançar o segundo andar. Por outro lado, qualquer pessoa com uma classificação mais alta recebia instantaneamente a atenção das principais guildas e agências governamentais. Três tipos de pessoas se reuniram no local de teste: aqueles desesperados para escalar a torre, repórteres cobrindo o caos e aqueles que queriam tornar seu nome conhecido. Entre a multidão, um jornalista notou alguém familiar. Câmeras piscavam, enquanto as pessoas sussurravam que era Hana da Guilda do Corvo Negro. Ela havia sobrevivido ao labirinto, junto com seu irmão, Hajin, uma estrela em ascensão. Atrás deles estava um homem maciço, Kit da Guilda de Luta Abby. Kit olhou em volta com desgosto, murmurando que eles estavam testando qualquer um agora. Hajin disse que era natural, já que as pessoas estavam sonhando com riquezas rápidas. Kit respondeu que não tinha tempo a perder, culpando Hajin e Hana por tê-lo levado até lá. Com os olhos brilhando de fúria, ele os advertiu para não estragarem tudo. Hana prometeu nervosamente que não fariam isso, e Hajin concordou com a frustração da Kit. Os seguranças começaram a abrir caminho para as celebridades. Jin-hyuk, em pé na multidão com Taemin e Yeonhwa, foi solicitado por um guarda para se mover. Jin-hyuk parecia confuso, dizendo que estava apenas esperando sua vez. Hajin entrou e disse que cuidaria do Jin-hyuk, depois se aproximou e o empurrou. Jin-hyuk disse que ele estava cometendo um erro e deveria se afastar. Ao reconhecer Hajin, Jin-hyuk lembrou-se de Kana, mencionando-o como o chefe da guilda. Ativando seus olhos da verdade, ele verificou o painel de status de Hajin. Sua habilidade única era ataque sombrio fatal. O sistema exibiu a condição de cópia. Jin-hyuk precisava alcançar a amizade máxima para copiá-la, e ele sorriu para si mesmo ao pensar que a hostilidade máxima poderia funcionar tão bem. Quando Kana viu seu irmão se confrontando com Jin-hyuk, ela começou a entrar em pânico. Ela notou o sorriso assustador que se formava no rosto de Jin-hyuk quando Hajin o insultou. Sem dizer uma palavra, Jin-hyuk agarrou o dedo levantado de Hajin e o esmagou, o grito ecoando alto por toda a área. O dedo de Hajin estava agora quebrado, e ele xingou Jin-hyuk, que calmamente bebia água de uma garrafa. A multidão ao redor deles ficou pasma. Enfurecido, Hajin avançou contra Jin-hyuk, com mana girando ao redor de seu punho. Todos ao redor ficaram chocados. Jin-hyuk sentiu que algo estava errado e olhou diretamente para seu oponente. Foi então que ele pegou a garrafa de água aberta e espirrou seu conteúdo no rosto de Hajin. Hajin desferiu um golpe poderoso, mas Jin-hyuk já não estava mais na frente dele. Num piscar de olhos, Hajin recebeu um golpe forte na perna. Ele caiu no chão, segurando o joelho. Jin-hyuk ficou parado calmamente perto dele. As pessoas ao redor estavam em choque, ainda tentando entender o que havia acontecido. Kana, tremendo de medo, se perguntou por que Jin-hyuk também apareceu aqui. Kit interveio, sugerindo que parassem por ali. Jin-hyuk ativou seu olho da verdade, mas recebeu um aviso do sistema. A habilidade foi cancelada devido à grande diferença de nível. Jin-hyuk adivinhou que Kit estava acima do nível 20. Encarando-o, Jin-hyuk comentou que não tinha percebido que Hajin trouxe a babá dele. Kit respondeu que Hajin poderia ser difícil, mas ele era útil de algumas maneiras. Jin-hyuk, agora curioso, perguntou se essa utilidade vinha do fornecimento de ginseng coreano para a China. Esse comentário tocou em um ponto sensível. Kit estalou, exigindo saber como Jin-hyuk descobriu. A multidão e os jornalistas ouviram a troca de palavras.
Jin-hyuk, avançando ainda mais, disse que a verdadeira questão era lidar com os efeitos colaterais do ginseng. Kit, sem conseguir se conter, gritou para ele parar. O sistema notificou Jin-hyuk que Kit havia ativado a barreira de blackout e uma parede se formou ao redor deles. Taemin tentou abrir caminho enquanto Yeonhwa gritava do lado de fora, ambos preocupados com Jin-hyuk. Dentro da barreira, Kit confrontou Jin-hyuk e perguntou se ele queria trocar a informação por 10 das suas masmorras monopolizadas. O ginseng coreano era famoso por restaurar a resistência e o mana, mas comer ele cru causava envenenamento por mana. Jin-hyuk explicou calmamente que o efeito colateral poderia ser neutralizado usando 3 itens específicos: o extrato de Carassian, Pedra da Lua e especialmente a raiz de Mandrágora. Ele observou que Kit deve estar tendo dificuldades para encontrar a raiz, então ele perguntou se Kit confiava nele. Kit, pensando sobre isso, percebeu que a informação correspondia ao que os pesquisadores e exploradores do Guild haviam encontrado. Ele ainda estava cauteloso com a confiança de Jin-hyuk. Quando Kit deu uma resposta vaga, segurando uma adaga no rosto de Jin-hyuk como um aviso, ele reconheceu mentalmente que o preço que Jin-hyuk pediu, 10 masmorras, era muito alto. Ele precisava estabelecer limites, mas Jin-hyuk apenas sorriu de maneira assustadora e disse que ele tinha tudo ao contrário. Foi Jin-hyuk quem ofereceu a oportunidade, não implorou por ela. Ele sacou sua adaga com energia girando ao redor. Nesse momento, um guarda rompeu o chão. Do lado de fora, Taemin e Yeonhwa estavam lutando. O sistema finalmente notificou que a barreira de apagão havia sido levantada. Jin-hyuk saiu enquanto os dois corriam em sua direção, perguntando se ele estava bem. Jin-hyuk disse casualmente: Kit foi mais razoável do que esperado. Hajin, fervendo de raiva, gritou que eles deveriam ir atrás de Jin-hyuk. Kit o calou, levantando-o do chão pelo pescoço. Ele avisou a Hajin que Jin-hyuk não era alguém com quem ele pudesse lidar. Se Hajin agisse novamente, ele se arrependeria. Com o rosto ficando vermelho, Hajin rapidamente recuou. Kit jogou-o no chão e foi embora. Hajin, ainda atônito, não conseguia acreditar no que havia acontecido atrás da barreira. Seus olhos ardiam de humilhação e raiva. O sistema, então, notificou que Jin-hyuk havia atendido à condição de cópia. Como sua hostilidade com Hajin atingiu o máximo, ele conseguiu copiar a habilidade de respiração superficial. A habilidade permitia o controle sobre a respiração e a frequência cardíaca. O sistema confirmou que a habilidade copiada agora estava armazenada na memória do mundo. Jin-hyuk caminhou à frente, sorrindo para si mesmo, enquanto murmurava. Então ele achou que era hora de fazer o teste. Olhando para a tela do placar, ele viu Hana em primeiro lugar e se perguntou se ela tinha comido algum ginseng antes de fazer o teste. Logo, seu nome foi chamado. Dentro da sala de testes, um cristal flutuava na frente dele. Um dos funcionários explicou que o teste era simples: acertar a pedra mágica usando qualquer arma ou habilidade exclusiva. O objetivo era medir seu potencial. Quando Jin-hyuk se aproximou do cristal, segurando sua adaga, um dos funcionários perguntou se ele não planejava usar sua habilidade especial. Jin-hyuk respondeu que sua arma era suficiente. Ele foi apontado para uma pedra de baixa qualidade, mas estava diante de uma de qualidade média. A equipe tentou redirecioná-lo, explicando que pedras de qualidade média e alta nem reagiam a pessoas comuns. Mas antes que ele pudesse terminar, Jin-hyuk liberou uma energia vermelha que encheu a sala. A adaga em sua mão vibrou com poder. O sistema notificou que a fenda de status havia sido ativada no máximo. Jin-hyuk sorriu de canto, pensando que era hora de ver se seu sofrimento no labirinto valeu a pena. Seus olhos brilharam vermelhos enquanto ele cortava. A equipe assistiu em descrença. A maioria dos candidatos falhou em atingir o mínimo de poder mágico, mas aqui estava alguém que cortou uma pedra mágica ao meio. Ele foi imediatamente declarado Rank S. O avaliador disse que reportaria isso aos superiores, mas Jin-hyuk o impediu, pedindo que adiasse por uma semana. O homem ficou atordoado, mas o olhar mortal e a aura de Jin-hyuk o convenceram. Jin-hyuk disse que era por motivos pessoais e não se importava com o que eles fizessem depois de uma semana. Ele acrescentou que uma coisa que ele aprendeu na vida foi como a ameaça próxima era sempre mais assustadora do que qualquer lei distante. Apavorado, o homem concordou. Mais tarde, Hana veio se encontrar com Jin-hyuk. Ela mostrou a ele o anel de Braham e disse orgulhosamente que completou a tarefa. Jin-hyuk pegou o anel dizendo que sabia que ela conseguiria e acrescentou que se reuniriam mais cedo do que ele pensava. Hana exigiu que ele removesse a marca do contrato de seu rosto. Jin-hyuk, dispensando-a, disse que decidiria com base nas ações futuras dela. Algum tempo depois, Taemin e Yeonhwa ficaram chocados quando Jin-hyuk lhes disse que ele estava classificado. Se ele dissesse que faria o teste novamente na próxima semana, Yeonhwa o lembrou de ir a uma masmorra para a segunda prova. Sentado em um táxi, Jin-hyuk disse que encontraria uma em breve e lhes disse para continuarem subindo a torre. Enquanto cavalgava, ele refletia que o primeiro teste era sobre medir o poder mágico, mas o segundo exigia limpar uma masmorra. A maioria das pessoas escolheu aquelas cheias de goblins ou pedras devido à baixa dificuldade, mas não ele. Ele estava indo para as únicas ruínas que existiam no primeiro andar. Mesmo quando a torre de provas era apenas um jogo, ninguém as tinha completado, nem naquela época, nem agora. Ele imaginou uma mulher demoníaca esperando lá dentro. Fazia tempo, desde que ele veio aqui.
Agora, em pé diante da masmorra com uma grande mochila e um sorriso, ele se lembrou do nome, o Salão dos Depravados. De trás, alguém chamou e disse para ele tirar a bagagem. Será que Jin-Hyuk continuará dobrando a torre à sua vontade? Ou o jogo se tornará um pesadelo que nem ele pode superar? Para a próxima parte, comente Jogador Poderoso e curta o vídeo. E inscreva-se no canal para mais vídeos interessantes.